texto de um amigo. Baphomet por Frater Vuxose. Baphomet, do grego, o andrógeno bode cabra de Mendes. Segundo os cabalistas ocidentais, especialmente os franceses, os templários foram acusados por adorar Baphomet. Jacques de Molay, grão-mestre da Ordem do Templo, com todos os seus irmãos, morreram por causa disso. Porém, esotérica e filosoficamente falando, tal palavra nunca significou bode nem qualquer outra coisa tão objetiva como um ídolo. O termo em questão quer dizer, segundo von Meer, batismo ou iniciação na sabedoria, das palavras gregas baphometis, significando batismo de sabedoria, e da relação de Baphometos com Pan. Von Meer deve estar certo, Baphomet era um símbolo hermético cabalístico, mas a história, tal como foi inventada pelo clero, é falsa. Pan é o deus grego da natureza, do qual deriva a palavra panteísmo, o deus dos pastores, caçadores, lavradores e habitantes das campinas. Segundo Homero, é filho de Hermes e Tríope. Seu nome significa todo. Foi inventor da chamada flauta do deus Pan, e uma ninfa que ouvisse o som desse instrumento não resistia ao fascínio do grande Pan, apesar de sua figura grotesca. Pan tem certa relação com o bode de Mendes, no que este representa, como um talismã de grande potência oculta, a força criadora da natureza. Toda a filosofia hermética se baseia nos segredos ocultos da natureza e, assim como Baphomet, era inegavelmente um talismã cabalístico. O nome de Pan era de grande virtude mágica naquilo que Eliphas Levi chamava de conjuração dos elementais. Outra teoria nos leva a uma composição do nome de três deuses. Bap, que seria ligado ao deus Baal, O, que derivaria do deus Moloch, e Met, advindo de um deus dos egípcios, Set. Para conhecê-los, sugiro a leitura do livro Maçonaria, Escola de Mistérios, Seus Símbolos e Tradições, de Wagner Veneziano e Costa, lançamento da Madras Editora. A palavra Baphomet em hebraico é como segue: Bep-Vav Meitaf. Aplicando-se a Sifrat Vash, método de codificação usado pelos cabalistas judeus, obtém-se Shin Vav Peod Alep, que se soletra Sopia, palavra grega para sabedoria. O símbolo do Baphomet é fálico, haja vista que em uma de suas representações há a presença literal do falo, devidamente inserido em um vaso, símbolo claro da vulva. O Baphomet de Levi possui mamas de mulher, e o pênis é metaforicamente representado por um caduceu, símbolo de Mercúrio, usado hoje na medicina. Esse tipo de simbologia sexual aparece com frequência na alquimia, o coito do rei e da rainha, com a qual o ocultismo tem relação. O Sol e a Lua ou, até mesmo, o Sol e Vênus, a estrela matutina e vespertina, Fósforos, Lúcifer, o portador da luz, pode ser interpretado em seu aspecto metafísico, no qual pode representar o espírito divino que ligou o céu e a terra, tema recorrente na literatura esotérica. Isso pode ser visto no Baphomet de Eliphas Levi, que aponta com um braço para cima e com o outro para baixo, em uma posição muito semelhante a representações de Shiva na Índia. No ocultismo, isso representaria o conceito que diz: assim é em cima, como é embaixo. Antes, porém, quero apresentar um personagem muito importante. Eliphas Levi Zaed é tradução hebraica de Alphonse Louis Constant, abade francês, nascido no dia 8 de fevereiro de 1810 em Paris. O maior ocultista do século XIX, como muitos o consideram, era filho do modesto sapateiro Jean-Joseph Constant e da dona de casa Jeanne Agnès Belcourt. Tinha uma irmã, Paulina Louise, 4 anos mais velha que ele. Apesar de mostrar desde menino aptidão para o desenho, seus pais o encaminharam para o ensino religioso. Foi assim que, aos 10 anos de idade, ingressou na comunidade do presbitério da igreja de Saint-Louis-en-Laye, onde aprendeu o catecismo sob a direção do abade Baut, que selecionava os garotos mais inteligentes que demonstravam alguma inclinação para a carreira eclesiástica. Desse modo, Eliphas foi encaminhado por ele ao seminário de Saint-Nicolas du Chardonnet, para concluir seus estudos preparatórios. A vida familiar cessou para ele a partir desse momento. No seminário, teve a oportunidade de se aprofundar nos estudos linguísticos e, aos 18 anos, já era capaz de ler a Bíblia em seu texto original. Após 15 anos de estudos, Eliphas Levi deixou o grande seminário para ingressar no mundo. Tinha então 26 anos de idade.
Sua mãe, ao saber disso, suicidou-se. Abalado e sem nenhuma experiência do mundo, teve muitas dificuldades para encontrar um emprego. Essa barreira aumentava ainda mais pelo boato que correu, segundo o qual ele teria sido expulso do seminário. Após ter percorrido o interior da França, trabalhando em um circo, Eliphas encontrou em Paris alguns trabalhos como pintor e jornalista. Fundou, com seu amigo Henri Alphonse-Esquirros, uma revista intitulada As Belas Mulheres de Paris, na qual se aplicava como desenhista e pintor, e Esquirros atuava como redator. Eliphas Lévy passou por vários empregos, sempre perseguido pelo clero que via nele um apóstata. Foi então que escreveu sua Bíblia da Liberdade, desejando dividir com seus irmãos as alegrias de suas descobertas, 1841. Essa publicação lhe custou 8 meses de prisão e 300 francos de multa. Foi acusado de profanar o santuário da religião, de atentar contra as bases da sociedade, de propagar o ódio e a insubordinação. Ao sair da prisão, realizou pequenos trabalhos, principalmente pintura de quadros e murais de igrejas, e fez colaborações jornalísticas. Apesar dos contratempos materiais, não deixou jamais de aperfeiçoar seus conhecimentos e enriquecer sua erudição. Foi após Emanuel Swedenborg que encontrou os grandes magos da Idade Média, os quais o lançaram definitivamente no adeptado: Guillaume Postel, Raymond Lully, Henri Corneille Agrippa. Assim, em 1845, aos 35 anos de idade, escreveu sua primeira obra ocultista, intitulada O Livro das Lágrimas ou Cristo Consolador. Em 1855, fundou a Revista Filosófica e Religiosa, cujos artigos principais se encontram em seu livro A Chave dos Grandes Mistérios. Nesse mesmo ano, publicou seu Dogma e Ritual da Alta Magia e o poema Calígula, identificando no personagem o imperador Napoleão e, por causa disso, foi preso imediatamente. No fundo da prisão escreveu uma réplica, o Anti-Calígula, retratando-se. Foi então posto em liberdade. No dia 31 de maio de 1875, faleceu Eliphas Lévy. Aqueles que o acompanharam até o último momento testemunharam sua grande coragem e resignação. No momento de expirar, estava bastante calmo. Sua vida tinha sido plena de realizações espirituais. Havia cumprido a missão de iniciado e de iniciador. Toda intenção que não se manifesta por atos é uma intenção vã, e a palavra que a exprime é uma palavra ociosa. É a ação que prova a vida, e é também a ação que prova e demonstra a vontade. Por isso está escrito nos livros simbólicos e sagrados que os homens serão julgados, não conforme seus pensamentos e suas ideias, mas segundo suas obras. Para ser é preciso fazer a ilustração mais famosa de Eliphas Lévy sobre Baphomet, que muitos conhecem, seja de cartas de tarot, como o demônio, seja como símbolo ocultista, é esta: figura panteística e mágica do absoluto. O facho colocado entre os dois chifres representa a inteligência equilibrante do ternário. A cabeça de bode, cabeça sintética, que reúne alguns caracteres do cão, do touro e do burro, representa a responsabilidade só da matéria e a expiação, nos corpos, dos pecados corporais. As mãos são humanas, para mostrar a santidade do trabalho. Fazem o sinal do esoterismo em cima e embaixo, para recomendar o mistério aos iniciados, e mostram 2 crescentes lunares, um branco que está em cima, o outro preto que está embaixo, para explicar as relações do bem e do mal, da misericórdia e da justiça. A parte baixa do corpo está coberta, imagem dos mistérios da geração universal, expressa somente pelo símbolo do caduceu. O ventre do bode é escamado e deve ser colorido em verde. O semicírculo que está em cima deve ser azul. As pernas, que sobem até o peito, devem ser de diversas cores. O bode tem peito de mulher, assim, só traz da humanidade os sinais da maternidade e do trabalho, isto é, os sinais redentores. Na sua fronte embaixo do facho, vemos o signo do microcosmo ou pentagrama de ponta para cima, símbolo da inteligência humana que, colocado assim, embaixo do facho, faz da chama deste uma imagem da revelação divina. Esse panteu deve ter por assento um cubo de paraestrado, uma bola e um escabelo triangular. É uma boa representação.
No entanto, peca historicamente e não deve ser tomado como verdadeiro Baphomet, pois essa figura é muito parecida com a curiosa representação do diabo, esculpida alguns anos antes da sua tese, em 1842, no pórtico da igreja de Saint-Merry, em Paris. Em relação aos templários, encontramos uma gárgula que poderia ter servido de inspiração à Levina Comendoria de Saint-Brice-Levi-Neux, que pertencia à ordem. Spectrum nos dá alguns esclarecimentos. Em meio às diversas polêmicas que compõem o tema do satanismo, alguns pontos não ficam totalmente esclarecidos. Por exemplo, a representação de uma cabra com corpo humano encontrada nos cultos do satanismo religioso é denominada Baphomet, que já era conhecida desde os tempos pré-cristãos. Portanto, não possui nenhuma relação com o demônio conhecido no cristianismo. Para os satanistas, Baphomet é uma energia da natureza que os motiva a conseguir nossos objetivos. Nesse caso, a cabra com corpo humano e asas simboliza força, fertilidade e liberdade, características muito valorizadas pelos povos pagãos. O pentagrama é um símbolo encontrado originalmente nas culturas pré-cristãs com diversos significados. No caso do satanismo religioso, é utilizado com duas pontas voltadas para cima, representando a face de Baphomet. A origem da cruz invertida nos remete a São Pedro, que não se julgava digno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse símbolo é encontrado na Basílica do Vaticano, no trono ocupado pelo Papa. Porém, a cruz invertida também foi adotada por grupos que se intitulam satanistas ou anticristãos. Na época dos celtas, o homem reconhecia o espírito animador dos seres vivos. Ele era geralmente descrito como o deus cornudo, um homem com chifres. Era uma força sem moralidade, que não podia ser aplacada e com ela não se podia barganhar. Era simbolizada como o deus cornudo porque conferia certos poderes sobre os animais, e um homem com chifres porque representava algo extra que o homem poderia conquistar. Os chifres duplos simbolizavam a natureza bipolar da força que era tanto boa quanto má, luz e escuridão, beleza e terror, positivo e negativo. Ainda mais, a imagem do deus cornudo dava uma impressão da espantosa e temível natureza desse tipo de poder. Blavatsky relaciona Baphomet a Azazel, o bode expiatório do deserto, de acordo com a Bíblia cristã, cujo sentido original, segundo a célebre ocultista russa, foi deploravelmente deturpado pelos tradutores das Sagradas Escrituras. Ela ainda explica que Azazel vem da união das palavras Azaziel, cujo significado assume a forma de um interessante deus da vitória. Não obstante a essa definição, Blavatsky vai além em seus preceitos, quando equipara Baphomet, o bode andrógeno de Mendes, ao puro Akasha, a primeira matéria da obra magna. O Akasha é o princípio original, o espaço cósmico, o éter dos antigos, o quinto elemento cósmico. Ele é o substrato espiritual do Prakriti diferenciado. Segundo a teosofia, ele está relacionado a uma força chamada Kundalini. Eliphas Levi o chamou de luz astral. Na filosofia hindu é um lugar, o elemento éter. Também significa ar, atmosfera, luz. Designa o espaço sutil onde estão armazenados todos os conhecimentos e feitos humanos, desde os primórdios. É a memória da humanidade. Corresponde ao inconsciente coletivo de Carl Jung. O deus Pan, antiquíssima divindade pelágica especial para Arcádia, é o guarda dos rebanhos que ele tem por missão fazer multiplicar. Deus dos bosques e dos pastos, protetor dos pastores, veio ao mundo com chifres e pernas de bode. Pan é filho de Mercúrio. Era muito natural que o mensageiro dos deuses, sempre considerado o intermediário, estabelecesse a transição entre os deuses de forma humana e os de forma animal. Parece, contudo, que o nascimento de Pan provocou certa emoção em sua mãe. Ela ficou assustadíssima com tão esquisita formação. As más línguas diziam que, quando Mercúrio apresentou o filho aos demais deuses, todo o Olimpo desatou a rir. Mas como é provável que haja nisso um pouco de exagero, convém restabelecer os fatos na sua verdade. E eis o que diz o hino homérico sobre a estranha aventura. Mercúrio chegou a Arcádia, que era fecunda em rebanhos. Ali se estende o campo sagrado de Silene.
Nesses páramos, ele, Deus poderoso, guardou as alvas orelhas de um simples mortal, pois concebera o mais vivo desejo de se unir a uma bela ninfa, filha de Dríops. Realizou-se então o doce enlace matrimonial. Por fim, a jovem ninfa deu à luz o filho de Mercúrio, menino esquisito, de pés de bode e testa armada de 2 chifres. Ao vê-lo, a nutriz abandona-o e foge. Espantam-na aquele olhar terrível e aquela barba tão espessa. Mas o benévolo Mercúrio, recebendo-o imediatamente, colocou-o no colo, cheio de júbilos. Chega assim à morada dos imortais ocultando o filho, cuidadosamente, na pele aveludada de uma lebre. Depois, apresenta-lhes o menino. Todos os imortais se alegram, sobretudo Baco, e dão-lhe o nome de Pan, visto que para todos foi considerado um objeto de diversão. Conta-se que as ninfas zombavam incessantemente do pobre Pan em virtude do seu rosto repulsivo, e o infeliz deus, ao que se diz, tomou a resolução de nunca amar. Mas Cupido é cruel, e afirma uma tradição que Pan, desejando um dia lutar corpo a corpo com ele, foi vencido e abatido diante das ninfas que se riam. O deus Pan, entidade silvestre extremamente lúbrica, por isso é metade homem, metade bode, assedia a deusa Afrodite, personificação do amor carnal, com um sorriso maroto. Eros, que personifica o impulso amoroso, empurra com ar brincalhão e malicioso os chifres de Pan, ocultando-os. Eros era considerado filho de Afrodite e de Ares, deus da guerra. Sua forma também me faz lembrar de outro deus, um deus egípcio, Amon, que muitas vezes é representado também como um bode, com chifres grandes. Amon era o deus do oculto, do escuro da noite e do invisível. No século XX, o controvertido ocultista inglês Aleister Crowley desenvolveu um culto e uma religião que tem como um de seus principais fundamentos exatamente o referido ídolo templário, segundo sua própria e peculiar concepção de Baphomet. O entendimento de Crowley, por certo, lançará mais matérias à reflexão sobre este discutível tema, bem como ajudará a avaliar o modo polêmico de abordagem desse mistério, modo este que é típico de uma crescente vertente de ocultistas contemporâneos. Ao longo das obras de Crowley, são fartas as referências a Baphomet, chamado por ele de Mistério dos Mistérios, no cânone central de sua religião, composto na forma de um missal denominado Liber 15, a missa gnóstica. Tal era sua identificação com Baphomet, que esse nome foi adotado como um de seus mais importantes pseudônimos, ou motes mágicos. O assunto é tão relevante que nos rituais de iniciação da Ordo Templi Orientis, uma das ordens lideradas por Crowley, praticamente todas as consagrações são feitas em nome de Baphomet, não importando se os consagrados estejam conscientes ou não a respeito do sentido de tal ato e muito menos de suas implicações futuras. Tamanha é a proeminência do conceito implícito ao termo que no 6º grau da referida ordem, a título de ilustração, numa clara referência às suas supostas raízes orientais, a palavra Baphomet é declarada como aquela que comporta os 8 pilares, as 8 letras que formam a palavra, que sustentam o céu dos céus, a abóbada do templo sagrado dos mistérios, no qual está o trono do rei Salomão. Ainda em sua missa gnóstica, Crowley identifica Baphomet com um símbolo chamado leão-serpente, que, assim como Baphomet, é a representação do andrógeno ou hermafrodita. Mais especificamente, ele é um composto que possui em si mesmo o equilíbrio das forças masculinas e femininas transmutadas no só elemento. O leão-serpente, na verdade, é uma forma cifrada de mencionar a concepção humana, a união dos princípios masculinos, leão, com os femininos, serpente, ou do espermatozoide com o óvulo, formando o zigoto. Há, seguindo com os preceitos de Crowley, diversos modos de mencionar essa dualidade. Sol e lua, fogo e água, ponto e círculo, baqueta e taça, sacerdote e sacerdotisa, pênis e vagina, além de várias outras duplas de eternos polares. E eu tomo a liberdade de acrescentar a espada e o Graal. Originalmente, o símbolo representado pelo leão-serpente consta em alguns dos mais antigos documentos gnósticos, os quais remontam ao começo do século II DC, apresentado sob a forma de uma figura arcôntica com cabeça de leão e corpo de serpente. O leontocéfalo era a própria imagem do demiurgo do mundo, sendo a versão gnóstica para o Jeová mosaico. Crowley, ao se utilizar desse mesmo simbolismo,
Pretendia resgatar os cultos de um cristianismo hoje considerado primitivo. Crowley e seus adeptos, entretanto, não se detêm apenas em demonstrar o mistério de uma forma puramente alegórica. A luz da gnose, como é chamada, é celebrada de modo literal. Assim, o ponto máximo da encenação de seu missal consiste na celebração do supremo mistério, ou seja, durante a realização das missas gnósticas ocorre a comunhão, por parte de todos os partícipes da cerimônia, das hóstias, também chamadas de hóstias dos céus, ou bolos de luz, preparadas com sêmen fluido menstrual. De acordo com Crowley, Baphomet, sob o nome leão-serpente, surge desse composto, da matéria primeva, oriunda da grande obra, ou seja, do ato sexual entre sacerdote e sacerdotisa. Por meio dos poderes mágicos dos operantes do rito da grande obra, a matéria primeva é transmutada em elixir, ou anrita. A grande obra, contudo, por meio das propriedades mágicas da fórmula de Baphomet, ainda teria a capacidade de transmutar os operantes do rito e não apenas as substâncias que o compõem. Baphomet, assim como concebido por Crowley, é então o elixir ou tintura da sabedoria, o veículo da luz da gnose, a qual compõe o mistério místico maior, também chamado segredo central de sua Ordo Templi Orientis. Crowley considerava Baphomet como o supremo mistério mágico dos Templários, segredo este que estaria concentrado nos graus superiores de sua ordem. Da mesma forma, ele clamava que esse era o mesmo mistério oculto nos graus superiores da maçonaria. Será que ele se enganou? Ou conhecia um outro rito na maçonaria? Bibliografia. Banzaf, A. Joytler, Brigitte. O Tarô de Crowley, palavras-chave. São Paulo. Madras Editora, 2006. Borges, Jorge Luiz. O Livro dos Seres Imaginários. Rio de Janeiro. Editora Globo, SD. Queirol, Peter James. Texto traduzido por Pássaro da Noite. Crowley, Aleister. O Livro de Telema. São Paulo. Madras Editora, 2000. King, Francis. Sexuality, Magic Perversion, p. 98. Los Angeles. Feral House, 2002. The Secrets Rituals of the Otto, p. 164. Nova York. Samuel Weiser, 1973. Levi e Lipas. Dogma e Ritual de Alta Magia. São Paulo. Madras Editora, 2004. A Chave dos Grandes Mistérios. São Paulo. Madras Editora, 2005. Raposo, Carlos. In Baphomet, Revista Sexto Sentido. Stanley, Michael, Coordenação. Emanuel Swedenborg. São Paulo, Madras Editora, 2006.